Abramos a Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo número 51. Nós já apresentamos os nossos visitantes. Nós temos um visitante aqui à minha direita, ao lado da Bel, aqui à minha esquerda também, obrigado. Dois ali, Deus os guarde. Obrigado, irmã, obrigado. Marcos 10, do versículo 46 ao versículo número 51. Antes nós vamos fazer aqui um momento de oração. Pedindo a Deus que nos conceda graça, a fim de que ouçamos e compreendamos a sua voz. Então vamos reclinar a nossa fronte. Senhor Deus, Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração, sabe por que estamos reunidos aqui, conhece as crises pelas quais temos passado ao longo de nossa história, está absolutamente ciente de todos os golpes que sofremos ao longo de nossa vida. O Senhor sabe quem somos e como estamos. Ó Pai, que nesta manhã dominical, o Senhor fale conosco, para que sejamos fortalecidos pelo poder que provém do Teu Espírito, para que sejamos confortados, consolados, a fim de que não nos entreguemos ao fatalismo, à desesperança. Que o Senhor fale conosco para que, fortalecidos pela Tua palavra, não percamos a radiância espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. E para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Uma observação antes da leitura do texto. Quando eu e você nos aproximamos de um texto como este, é necessário que nos lembremos que somos uma comunidade pós-racionalista, isto é, que acolhe com confiança e alegria o mistério da encarnação do Verbo, bem como todos os feitos extraordinários realizados por Jesus de Nazaré. Ao nos aproximarmos de um texto como este, também é necessário que nos lembremos que somos uma comunidade pós-individualista. Isto é, que valoriza as relações interhumanas e que entende
que não há quem possa, sozinho, dar conta das próprias inquietudes. Por fim, contudo não menos importante, é necessário que nos aproximemos de um texto como este, cientes de que somos uma igreja pós-dualista, qual seja, que entende que as ações de Jesus alcançam o ser humano em sua integralidade. E todas essas observações são importantes, porque nós estamos diante de uma narrativa que descreve um milagre realizado por Jesus, que indica que os seres humanos sozinhos não conseguem dar conta de si mesmos, e que ainda coloca em relevo o fato de que as ações de Jesus alcançam o ser humano em sua integralidade. Então vamos ao texto. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Muito bem, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, mas, como temos aprendido, estudar a Bíblia é como contemplar o céu numa noite estrelada. Quanto mais fixamos os nossos olhos no céu, mais estrelas enxergamos. Nós estamos diante de um milagre realizado por Jesus. Todas essas narrativas são importantíssimas. Por quê? Por algumas razões. Porque colocam em relevo a natureza messiânica de Cristo. No Antigo Testamento está dito que o Messias viria e realizaria feitos extraordinários. Curaria homens e mulheres, os libertaria do poder de Satanás. Logo, essas ações curativas, essas ações poderosas, essas ações libertadoras de Jesus apontam para a sua natureza messiânica, bem como para a sua autoridade divina. Essas narrativas também são importantes porque revelam o caráter solidário do Senhor. O Deus revelado em Jesus Cristo é real, pessoal e não está de braços cruzados. Percebam que o Deus revelado em Jesus é radicalmente diferente daquele ser divino proposto, por exemplo, por Aristóteles, que descreveu esse ser transcendente como o motor imóvel. Um ser meramente autocontemplativo, que está na eternidade
refestelando-se com a própria beleza, refestelando-se com as próprias capacidades. Esse ser divino, descrito pela filosofia, não age na história, não se importa conosco. É um ser que não atua sobre o mundo, não se importa com as dores humanas. Trata-se de um ser distante, impessoal, incapaz de solidarizar-se conosco. Mantém-se, então, somente no âmbito da filosofia como causa fundante, fundamental. Esse é o Deus de muitos filósofos. Por óbvio, esse ser transcendente descrito pela filosofia não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é o Deus revelado em Jesus Cristo. Não é o Deus cristão, porque o Deus cristão é compassivo, solidário, amigo, e atua na história porque quer o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, essas narrativas, que são frequentes nos evangelhos, nos mostram como esses feitos extraordinários de Jesus repercutiram sobre os discípulos pioneiros, sobre os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses homens foram profundamente tocados por essas ações curativas de Cristo. A semelhança desses homens, eu e você também deveríamos manter o coração aberto para sermos edificados mediante o contato com essas ações do Senhor. Mas vamos ao texto. Versículo 46. Neste verso está dito que um homem cego, mendigo, estava à beira do caminho esmolando. Trata-se de um homem em condição de miséria. O que podemos dizer acerca desse indivíduo? Bem, que era um sujeito estigmatizado que vivia permanentemente sob suspeição. Como vocês sabem, havia, naquela época, escolas rabínicas que ensinavam que as patologias, sobretudo as mais severas, as incapacitantes, as incuráveis, resultavam de uma vida pecaminosa. Logo, Bartimeu era, sobretudo, naquele contexto em que se encontrava, descrito pelos teólogos de seu tempo como um indivíduo rebelde, como alguém que se rebelara dramaticamente contra Deus. Além disso, esse homem vivia em estado de vulnerabilidade social, dado que não podia prover os próprios recursos. Logo, ele precisava, vamos dizer assim, contar com a generosidade incerta dos caminhantes, dos caminheiros, daqueles indivíduos que percorriam comumente aquela estrada. E do ponto de vista emocional, porque, como vocês sabem, o ser humano é alguém habitado por um mundo afetivo. O ser humano é um ser social habitado por um universo afetivo. Do ponto de vista da subjetividade, do eu interior, Bartimeu era um indivíduo golpeado pela vida. Há uma forte evidência no texto que aponta para o fato de que Bartimeu não nasceu
cego. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não nascera cego. Perdera a visão. Talvez tenha sofrido uma agressão, talvez tenha sido acometido por uma enfermidade, ou sofrido uma agressão, nós não sabemos. O fato é que aquele homem perdera a visão. E diante da pergunta, o que você deseja? A resposta de Bartimeu foi objetiva. Eu desejo recuperar a visão, que eu torne a ver. Então, nós podemos escrever esse homem como alguém que foi golpeado pela vida. E é claro que eu não estou falando aqui sobre esses golpes mais leves que nós sofremos ao longo de nossa jornada, golpes estes que conseguimos assimilar com alguma facilidade. Eu estou falando sobre golpes poderosos, acachapantes, avassaladores, desconcertantes. Notem que o golpe sofrido por Bartimeu foi tão contundente que, além de cegá-lo, o colocou à beira do caminho. Há golpes que fazem isso com a gente. Não há a mínima dúvida de que existem golpes que fazem a vida murchar. Golpes que desestabilizam a experiência humana. Golpes que lançam sombras sobre a alma. Que tendem a roubar a nossa alegria, a vontade de viver. Golpes que engolem a vontade de viver. É sobre esse tipo de golpe que nós estamos falando. Verso 47. Ele ouve que Jesus está passando. Ele ouve algo acerca de Jesus. Que coisa extraordinária. Gandhi procurou pacificar a Índia. Martin Luther King lutou pelos direitos civis. Freud, Jung, Rollo May, Viktor Frankl, Lacan, entre tantos outros, escreveram textos esclarecedores sobre o erro subjetivo. Giddens, Bauman, Berger, para citar apenas alguns, procuraram descrever os traços mais marcantes da sociedade na qual vivemos. Todos esses líderes e escritores nos auxiliam a compreender melhor tanto a realidade social quanto a realidade subjetiva. No entanto, quando nós nos reunimos dominicalmente, nós não paramos para refletir o que esses homens disseram acerca da vida, acerca de nossa realidade interior, acerca do mundo em que vivemos, mas para ouvir sobre Cristo, para ouvir as palavras de Cristo, porque só as palavras de Cristo nutrem a nossa alma de paz e esperança. Só Cristo possui palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são mais do que meros sons, são meios de graça, porque trazem salvação, restauração, fortalecimento, nutrientes para a alma aflita e cansada. Então, quando nós nos reunimos aqui aos domingos, nós o fazemos para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir acerca de Jesus. E nós sabemos que essas palavras de Cristo transformam o nosso coração, trazem alento para a experiência humana. Essas palavras também tendem a ferir a nossa consciência, para que nos tornemos cristãos mais comprometidos com os valores do reino de Deus. Bartimeu ouviu algo sobre Jesus, e ouvir sobre Jesus
é ouvir sobre aquele que pode transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, trazer alento para a nossa alma, restaurar relacionamentos fraturados, restaurar a família. Ele ouviu sobre Jesus. Então nós estamos aqui para ouvir acerca de Cristo. Eu entendo que todo sermão proferido por ministros do Evangelho tem de ser cristocêntrico, tem de apontar para Jesus, para os feitos de Jesus, para as palavras de Jesus. Verso 47 ainda, diz o texto que esse homem começou a clamar, ele ouve sobre Jesus e começa a clamar. Bartimeu percebe a oportunidade para mudar de vida. Por onde Jesus passa, oportunidades surgem. E ele clama, e clama por misericórdia. Clamar por misericórdia é pedir a Deus que dê conta da gente quando nós não conseguimos dar conta de nós mesmos. E ele clama. É evidente que eu e você precisamos praticar o autocuidado. Por óbvio. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Cuidar de minha vida. Procurar viver uma vida sábia, portanto, afinada com os princípios que devem regular a vida daqueles que um dia passaram por uma experiência real de redenção espiritual com base na obra completada de Cristo. Eu preciso praticar o autocuidado. Mas também é verdade que existem problemas que são para além de nossas capacidades, de nossas competências. Então isso nos ensina o que devemos fazer quando a vida nos golpeia, quando nos sentimos sufocados, quando nos sentimos por demais cansados, a ponto de não querermos mais seguir adiante. O que devemos fazer? Recorrer ao trono da graça. Esse homem ouve acerca de Jesus e clama. Depois verifiquem, no Salmo de número 3, lá encontramos Davi vivendo uma das piores fases de sua vida. Uma fase terrível. O número de seus inimigos estava aumentando. Seu filho Absalão queria matá-lo. Vocês imaginem. A situação do ovelheiro de Israel era tão crítica que as pessoas, ao olharem para Davi, faziam a seguinte afirmação: não há salvação para ele, nem mesmo em Deus. Nem Deus poderá salvá-lo. Como Davi respondia a esses ataques? Como respondeu a essa crise? Dizendo o seguinte, como está no texto, depois verifiquem: eu creio em Deus, eu o busco e ele me ouve. Então eu não me rendo, não retrocedo, não abro mão da vida, não me deixo seduzir pela tristeza, não acolho o fatalismo. Eu sigo adiante, confiante naquele que sabe todas as coisas, que controla todas as coisas. Eu oro e Deus me ouve. Então o que fazer quando somos golpeados pela vida? Quando não conseguimos mais dar conta de nós mesmos? É necessário, em momentos assim, que recorramos a Deus. Verso 48, ainda, vamos lá. Muitos o repreendiam. Então, é verdade, há obstáculos no caminho daqueles que buscam a Cristo. Há obstáculos no caminho daqueles que tomam iniciativas de fé. Bartimeu, não obstante a resistência, manteve-se firme no propósito de aproximar-se de Jesus. Ele não cedeu diante dos obstáculos. Meus irmãos, um conceito teológico que, em geral, usamos para falar acerca da salvação que temos em Cristo, diz o seguinte:
que a preservação divina não exclui a perseverança humana. Essa ideia também pode ser aplicada de forma ampla à vida que levamos. O que eu estou a lhes dizer é que é necessário que eu e você, diante, sobretudo, dos grandes embates da vida, perseveremos. Paulo disse aos Filipenses: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo estava determinado a completar a carreira, a ponto de ousar chamar o passado de passado. Paulo ousou deixar o passado passar, porque estava disposto a seguir adiante, até completar a carreira. E esse homem clama, e clama com vigor. Verso 48 ainda, mas ele gritava mais alto. Bem, aqui nós temos aquele momento pentecostal do texto, em que o sujeito grita, derrama a alma, coloca-se pleno e totalmente diante do Senhor. Ele intensifica o clamor. Então, diante do obstáculo, ele intensificou o clamor. Então, há momentos na vida em que nós precisamos enfrentar com destemor e desassombro a oposição. Momentos em que nós precisamos permanecer firmes no propósito de buscar a Deus em nome de Jesus. O que vocês acham? Quando a vida ferve, quando você se sente cansado, em momentos assim, é necessário você reafirmar a sua fé em Deus, declarar que sabe que pode contar com a assistência do Senhor e seguir adiante em nome de Jesus. No verso 49, somos informados que Jesus parou. Parou porque o ouviu. Jesus é aquele que ouve o nosso clamor. O Senhor nunca está tão atarefado que não possa se deter para abençoar aqueles que o buscam com o coração quebrantado. Jesus parou. O nosso Deus é Deus que para. Não é Deus fugidio. Para porque se importa. Para porque quer o nosso bem. Para quando ninguém mais para. Ele para. Recentemente eu fui a um supermercado e, quando estava sendo atendido por alguém, perguntei a tal pessoa como ela estava. Ao que ela me disse: ainda bem que o senhor me perguntou, porque eu não estou bem. O senhor percebeu que eu não estou bem? Falei, sinceramente, não. Mas eu quero saber como você está. Então, nós ficamos ali uns 15 minutos conversando, e aquela pessoa dizendo quais as lutas, relatando quais as lutas pelas quais estava passando naquele momento. Bem, na atualidade, quando você pergunta a uma pessoa como ela está, o que você de fato quer ouvir? Tudo bem. Porque o que passar disso provém do maligno. Se você pergunta a uma pessoa como ela está, e ela responde dizendo, ainda bem que você perguntou, porque há 15 dias eu tive um problema, você surta. Deus não é assim. Deus para quando ninguém mais para. Deus está disposto a nos ouvir quando ninguém mais quer ouvir aquilo que temos a dizer. Ele parou. Verso 49 ainda, o chamou. Ao longo da história, Deus tem chamado homens e mulheres para si. Deus nos chama. Deus nos chama para fora de nossos medos. Deus nos chama para viver uma nova vida. Deus nos chama para que nos tornemos discípulos assumidos de Jesus de Nazaré. Deus nos chama. Deus nos chama a fim de transformar-nos. Jesus parou
o chamou, e a esperança explodiu no coração de Bartimeu. Estava orando hoje cedinho sobre esse sermão e dizendo a Deus, Deus, que o Senhor faça isso no coração de meus irmãos. Que o Senhor faça com que essa esperança tome conta do coração de nossa querida igreja. Verso 50. Bartimeu levantou-se de um salto. Este aqui é o salto da esperança. A presença de Jesus instila a esperança em nossa alma. Bartimeu rompe com aquela situação de exclusão, tomado pela convicção de que aquilo que era demais para ele, não era demais para Deus. Ele rompe. Então, este salto aqui é algo da ordem de uma emancipação, de uma ruptura. A questão aqui é a seguinte: eu e você não podemos nos acostumar a viver à beira do caminho. Independentemente do golpe que tenhamos sofrido. O que nós não podemos é abrir mão da vida plena que Deus quer que vivamos, que celebremos. Que apoiados nas palavras de Jesus, eu e você rompamos, prestem atenção, com todas as amarras que bloqueiam o florescimento da vida. A ideia de Deus não é tão somente que eu e você existamos. O projeto de Deus consiste em conceder-nos tudo aquilo que é necessário para que vivamos uma vida viva. Uma vida viva, radiante, exuberante, marcada pelo contentamento, pela esperança, pela alegria. Essa alegria, descrita pelas Escrituras como indizível e cheia de glória, que o mundo não conhece, mas que está presente no coração daqueles que um dia foram alcançados pelo poder do Evangelho. Verso 50. Bartimeu abandona a capa. A capa simbolizava aquela situação de exclusão. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não voltarei para a beira do caminho. Não voltarei. Não precisarei de novo dessa capa. Não voltarei a viver em condição de miséria. Eu, a partir de hoje, contando com a assistência de Jesus, viverei uma nova vida. Há um verso que geralmente é atribuído a Fernando Pessoa, que diz o seguinte: há um tempo em que é necessário abandonar as roupas usadas, que já tomaram a forma de nosso corpo. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ora, eu diria que no âmbito da experiência cristã, ficar à margem de si mesmo significa abrir mão da vida plena que Deus quer que celebremos. Significa enterrar os dons e talentos que o Senhor nos concedeu. Significa olhar para trás. Significa entregar-se à amargura. Entregar-se ao rancor. Entregar-se ao ressentimento. Aí vale o que disse Shakespeare: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Bartimeu dá um salto. Esse aqui é o salto da esperança. Então notem que não se trata de autoajuda, mas de ajuda do alto. Bartimeu recorre a Cristo. Ainda no verso 50,
Ele ouve esse chamado e vai até Jesus. Então, ao ouvirmos o chamado do Senhor, devemos atendê-lo. No verso 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus pede a Bartimeu que compartilhe sua dor. Por quê? Porque Jesus sabe que dor dividida é dor diminuída. Esse é um problema que nós pastores enfrentamos. Porque, em geral, nós pastores achamos, sobretudo depois de muitos anos de ministério, que nós já sabemos quais são as grandes causas que fazem as pessoas sofrer. E também achamos que sabemos quais são os versículos que têm de ser lidos quando essas pessoas que passam por lutas e problemas nos procuram. Então, qual é o problema que a gente enfrenta no gabinete pastoral? É o problema de nós tão somente ouvirmos 2 ou 3 frases do indivíduo sofrente, abrirmos a Bíblia, lermos 2 ou 3 versículos e lá no final, então, fazemos uma oração e dizemos que o tempo está encerrado, porque há um outro crente sofrente que quer conversar conosco também. Não era isso que Jesus fazia. Jesus parava e ouvia. Então, essa ideia de você ouvir o outro indica que você se importa. Você se importa com a dor do outro. E Jesus fazia isso frequentemente. Ele parava para ouvir. Ouviu Zaqueu, ouviu a mulher de Samaria, ele ouviu a queixa dos 10 leprosos, ele ouviu Bartimeu. Então, aqui está alguém que nos ouve. E a resposta de Bartimeu, verso 51, foi objetiva e respeitosa: mestre, que eu torne a ver. No verso 52, Jesus o salvou e o curou. Aí eu me lembro daquilo que disse William Hendrickson: o perdão de Deus nunca fica sozinho. É sempre o perdão e mais alguma coisa. O perdão mais esperança. O perdão e conforto. O perdão e consolo. O perdão e força para viver. É sempre o perdão e mais alguma coisa. Verso 52, vou ler aqui. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu foi restaurado em sua integralidade, e fez aquilo que deveríamos sempre esperar de alguém cuja vida foi transformada pelo poder de Deus. Tornou-se seguidor de Jesus de Nazaré. E ele o seguia. É o que está no texto. Então Bartimeu foi restaurado. Olhe para mim só um pouquinho, eu estou terminando. Em Cristo somos restauráveis. Em Cristo somos restauráveis. Então jamais classifique as pessoas como inquebrantáveis, inalcançáveis. Creia que em Cristo somos restauráveis. Deus continua atuando na história a fim de transformar homens e mulheres para a sua glória. Então nós somos restauráveis. Bem, diante de tudo isso, o que fazer? Eu diria, realizar um salto de esperança. Em dias como o nosso, em dias como os nossos, melhor, em que
percebemos o declínio da esperança, precisamos reagir. Não afirmando que estamos num mundo onde tudo funciona muito bem, mas declarando que, a despeito de todas as dificuldades e de todos os golpes que temos recebido ao longo de nossa vida, jamais, em razão da fé que temos em Deus, jamais nos entregaremos ao desespero. Jamais nos entregaremos à desesperança. Jamais congelaremos um rancor. Jamais nos tornaremos homens e mulheres indiferentes. Jamais nos tornaremos pessoas cínicas. Ao contrário, nós vamos seguir adiante, enfrentando todos os obstáculos, superando todas as barreiras, animados pela convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus, animados pela convicção de que Deus controla todas as coisas, de que Deus controla a nossa vida, controla a vida de nossos filhos, controla a vida de nossa igreja, que Deus é soberano. Assim, eu e você conseguiremos construir uma história que, de certo, haverá de glorificar o nome do Senhor. Amém? Então vamos reclinar a nossa fronte? Pense um pouquinho sobre o que nós ouvimos. Bartimeu foi golpeado. O golpe foi tão forte que aquele homem foi colocado à beira do caminho. No entanto, diante de Jesus, Bartimeu ousou dar um salto de esperança. Os dias são maus. Há muitos fatores que constituem o nosso tempo, que tendem a desestabilizar a experiência humana. No entanto, eu e você somos de Jesus, temos ouvido a palavra de Jesus e fortalecemos.